Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus, que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022, e o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 2, versículo do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: Como este homem não pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje é um Evangelho bastante conhecido e precisamos meditar alguns aspectos para nós podermos entendermos a teologia que a palavra de Deus vem para cada um de nós nos dias de hoje. Primeiro, Jesus está de volta para Cafarnaum, está na sua casa, as pessoas descobrem que Jesus está lá e se enche de pessoas na sua casa. Depois nós vemos a figura do paralítico, carregado por 4 homens, que não tendo como acessar, a chegar até Jesus, eles têm a ideia de descer o paralítico sobre o teto, abrir um buraco no teto e descer o paralítico onde Jesus estava, ali diante de Jesus. Depois nós vemos Jesus perdoando os pecados, vendo a fé daqueles 4 homens que carregaram o paralítico. Depois nós vemos os mestres da lei murmurando que Jesus estava blasfemando porque só Deus poderia perdoar os pecados. Depois Jesus vai fazer um contraponto aos mestres da lei e, para mostrar a sua autoridade, que ele era Deus, Jesus vai mandar que o homem se levantasse da sua cama, pegasse a sua cama e fosse para casa. Precisamos entender nesse contexto todo que o Evangelho nos traz no dia de hoje, que no tempo de Jesus as pessoas consideravam, no tempo histórico, que as doenças que as pessoas eram acometidas, paralisia, cegueira, lepra, qualquer doença, as pessoas atrelavam que era um pecado que a pessoa havia cometido, eram pecados cometidos. Por isso Jesus vai perdoar os pecados, porque Jesus conhece o coração de cada um. Aquele homem que era paralítico recebe 2 curas no mesmo milagre. A cura da libertação dos pecados, que dá a vida eterna, e também liberta ele da paralisia. E aqui nós precisamos entender o coração duro dos mestres da lei.
eles conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a promessa de Deus de enviar o Messias, mas não reconhecia Jesus como Messias, talvez como mestre, talvez como um profeta, mas não considerava Jesus como Deus, porque senão eles não teriam considerado Jesus um blasfemo, porque Jesus sendo Deus, Jesus tem o poder de perdoar os pecados. E Jesus disse que assim foi designado por Deus, que ele perdoaria os pecados, que ele seria o juiz, um justo juiz. Assim, quando ele vier na sua glória, nos julgará dos nossos pecados, julgará de todas as nossas obras, das nossas ações, e ali ou nós seremos condenados, ou nós seremos conduzidos à vida eterna. E outro fato interessante que nós precisamos meditar nesse evangelho é que as pessoas que conduziam aquele paralítico, elas não se renderam aos obstáculos. Muitas vezes, nos momentos de dificuldades, nós temos a tendência de desistir. Mas é por isso que nós vamos observar no evangelho de hoje que Jesus não cura o paralítico por sua fé. Não. Jesus vai falar que, vendo a fé dos 4 homens que conduziu o paralítico, aquele homem foi perdoado os pecados e também foi liberto da paralisia. Isso serve para cada um de nós, que nós devemos ser esse canal condutor de levar as pessoas até diante de Jesus, que não podemos desistir nas dificuldades, mas devemos persistir e nos colocar as pessoas diante da graça de Jesus, diante da misericórdia, da bondade, do amor e da piedade de Jesus Cristo. Que nós sejamos essas pessoas que não desistem na hora das dificuldades, na hora do sacrifício, mas que sim, com fé, consegue superar todas as dificuldades e se coloca diante de Jesus, clamando a misericórdia. Aqueles homens não pediam para ele, mas pediam para outro. E a fé pelo qual Jesus curou é pela fé daqueles homens que não desistiram, mas persistiram, enfrentaram as dificuldades, enfrentaram os problemas, mas com criatividades conseguiram a graça para aquele homem que tanto precisava do perdão dos pecados e da libertação da paralisia. Jesus é esse que cura, perdoa os pecados e liberta da escravidão, da doença física que aquela pessoa está. Então, que nós estejamos a cada dia sendo canais também de graça na vida de tantas outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E, meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.